Meus amigos, olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Olhos no Céu, Conexão UFO Brasil. Tem informações importantes para passar, atualizações sobre o cometa 13 Atlas, ou pelo menos podemos chamar de suposto cometa. Muitos de vocês mandam mensagem me pedindo também para continuar falando desse objeto. Comprometi você para atualizá-los, tá? Mediante o meu tempo. O que acontece? Sem enrolação. O satélite da NASA, SpaceX, ele conseguiu registrar mais dados, imagens sobre esse objeto. Ainda não podemos bater o martelo que é um cometa. Porém, o que está chamando a atenção é que esse objeto ele é muito maior do que se pensava. Ele possui um tamanho de praticamente de 348 mil quilômetros, tá? Então o satélite coletou dados, ainda não foi detectado evaporação de água, não foi detectado isso, mas foi detectada uma nuvem gigantesca de CO2 ao redor do núcleo. Então, somando o núcleo e essa nuvem ao redor dele, é um total de 348 mil quilômetros, tá? Então esses são os dados do satélite SpaceX da NASA. Eu vou mostrar para vocês a imagem agora tirado pelo satélite da NASA. Pronto, essa é a imagem do objeto. E então, por exemplo, pegando de uma extremidade até a outra, tem praticamente 348 mil quilômetros de diâmetro, tá? Eu vou passar maiores informações a respeito disso. Observem. Então isso deixa a situação muito mais enigmática, né? Lembrando que a maior parte dos cientistas acreditam que isso é um cometa, provavelmente é um cometa. Inclusive eu estou com intenção, com planos de tentar registrá-lo com telescópio. Eu não sei se vai dar para fazer isso, porque onde eu moro é uma região muito complicada, porque devido à formação, né, montanhosa e tal, tem muitas montanhas aqui. Se fosse o caso, valia a pena até ir para uma outra cidade para tentar registrar no amanhecer ou talvez no entardecer o 13 Atlas. Vale a pena tentar, inclusive até incentivo, né, aí os astrônomos a tentarem registrar o cometa 13 Atlas. Ou melhor dizendo, né, cometa não, na verdade não sabemos o que pode ser. E como sempre, o seu like, o seu joinha são de extrema importância. Mas é uma coisa que eu já falei para vocês há muito tempo, né? Vamos sempre ser surpreendidos, meus amigos. De uns anos para cá, vocês podem ter certeza que até mesmo a comunidade científica, os homens de ciência vão ser aí surpreendidos com muitos fatores, com muitas observações, tá? Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês, um vídeo de um objeto que foi registrado bem no Chile. Esse objeto ele foi registrado no Chile. Um objeto que parece um OVNI tic-tac, tá? Sobre um chemtrail. Observem. Síguelo. No estás mintiendo el que nosotros hacemos. Oye, fumemos. ¿Cómo hacer una vuelta para volar un avión, hermano? Es un hombre. Família, o seu like, o seu joinha é importante, hein? A sua inscrição no canal Olhos no Céu, Conexão UFO Brasil também. Então vemos ali um UFO sobre um rastro químico, tá? Essas imagens foram registradas no Chile. E logo após um chemtrail, um avião já ter passado, deixado esse rastro, tá? Que de acordo com a física, tudo indica ser fumaça congelada. Porém, esse objeto, esse OVNI, ele estava transitando para lá e para cá sobre o rastro químico. Ou seja, o que dá para entender é que esse OVNI, pelo menos a minha compreensão, coloque nos comentários o que vocês acham, poderia estar o que? Limpando a atmosfera desse rastro químico, desse chemtrail? Pelo menos é o que dá para pensar, não é? Mais uma vez. Síguelo.
No estás mintiendo el que nosotros hacemos. Oye, fulano, guau. Devuélvete, que te devuélvete. ¿Cómo hacer una vuelta esa weá? Un avión, hermano. Es un hombre, no. Eu já, ou melhor dizendo, eu sempre expus, né, teorias de que um dos motivos das causas da presença do fenômeno OVNI, todas as vezes, é relativo a quando vulcões entram, quando OVNIs entram em vulcões, eu acredito que é uma espécie, uma maneira de tentar amenizar a geologia da Terra. E também eu acredito que muitos avistamentos, né, são resultado de limpeza na atmosfera da Terra, tá? Inclusive radiação, explosões nucleares que o homem faz, testes atômicos, tá? Então eu acredito que até eles espalham, né, na atmosfera substâncias, né, que podem limpar a atmosfera para melhorar nossas condições de vida aqui. Pelo menos eu tenho essa teoria, né? Mas tudo bem, agora voltando ao assunto do cometa 13 Atlas, que realmente está muito enigmático, eu vou ler as informações para vocês. Porém, mais antes, essa imagem ela foi compartilhada nesse perfil UFO 5737, nessa imagem na Argentina. E inclusive eu até compartilhei essa imagem no Instagram. No Instagram, Anderson Olhos no Céu. Quem quiser acompanhar. Observem isso aqui. Estão conseguindo ver? Pois é. O objeto em forma de uma rosca, praticamente ali sobre os carros. Na hora H a pessoa não viu. Isso foi registrado na Argentina. Porém, quando ele observou as câmeras, né, a câmera do carro, né, a câmera do automóvel conseguiu registrar isso. Então a pergunta que eu faço, se essa imagem ela for verdadeira, eu acredito que até possa ser, será que esse objeto estaria numa frequência mais sutil e os olhos humanos não conseguiriam ver? É uma possibilidade. São várias imagens, inclusive, agora essa é uma outra imagem mais distante. E o objeto, se pode observar que esse objeto, eu vou ampliar um pouquinho mais, ele apresenta meio que ele apresentando uma cor assim um pouco embaçada, como se tivesse uma névoa por ali. Mas não que tem uma névoa, o que eu quero dizer que é como esse objeto, eu vou dar uma viajada aqui, como se o objeto não estivesse 100% nítido. Talvez estaria numa frequência mais sutil. Eu defendo essa linha de raciocínio, tá? Então por isso que ele está com essa cor, não está com uma cor tão vívida. Estão conseguindo entender o meu pensamento? Então talvez é por isso que ele está com essa cor meio aqui, né, como se estivesse tentando desaparecer. As câmeras, elas conseguem captar muita coisa, tá? Uma animação do que poderia ser esse objeto. O motorista argentino registra um objeto estranho em forma de anel sobre o trânsito. De agosto de 2025, hein? Esse mês, tá? Então, Gustavo Casanova na Argentina indicou que uma câmera do seu carro registrou essa suposta, esse suposto interessante objeto no qual a simple vista não conseguiria ver. Não se conseguiria ver. Uma vista comum, né? Ou seja, você olhando não conseguiria ver. Como se aprecia, como se observa, tem uma forma de anel, e de um lado
pode observar uma protuberância como se estivesse se tratando de uma cabine, né? Chama a atenção que o objeto se camufla com as nuvens meio que acinzentada, escura, indica a publicação original. Bem bacana. Agora informações sobre o 13 Atlas. Spherix descobre como é prolongado de dióxido de carbono no objeto interestelar 13 Atlas. Afastar um pouquinho, eu vou deixar o normal. Agradecer aí o Araújo ter mandado o link dessa matéria. Spherix realizou observações multiespectrais detalhadas do cometa interestelar 13 Atlas, detectando abundância de gás, dióxido de carbono, em sua coma, a atmosfera gasosa estendida de um cometa, e gelo de água em seu núcleo. As observações foram feitas entre 11 e 12 de agosto, quando o objeto estava a cerca de 470 milhões de quilômetros do Sol. Essa descoberta destaca as capacidades únicas do Spherix. Sua resolução espectral nos permitiu detectar claramente a emissão de CO2, quando seu amplo campo de visão nos permitiu mapear a coma em escalas que se estendem por 10 minutos de arco. O Spherix publicou um breve aviso de pesquisa da Sociedade Astronômica Americana e planeja lançar uma publicação detalhada em breve. Foi detectado essa cor avermelhada de uma nuvem de CO2 ou dióxido de carbono em sua atmosfera. Porém, foi detectado água, tá? Mas a água ela está congelada, não está sublimando, não está tendo evaporação. Já era para estar acontecendo isso. Vamos ver se nos próximos meses, né, ele vai apresentar a famosa cauda. E até hoje não está apresentando isso. Então ele é o terceiro objeto interestelar. E o 13 Atlas se origina. O que chama atenção é o tamanho, né, cara? 348, tá? Aqui, ó. Eu não li para vocês, ó. O Spherix descobriu uma brilhante cabeleira de CO2. A extensa atmosfera gasosa de um cometa, ao redor de 13 Atlas, ela se estende por pelo menos 348 mil quilômetros. E é absurdo, cara. É absurdo. Porque o núcleo dele deve bater o quê? Uns 50 mil quilômetros. Só o núcleo dele deve ser isso. Especulava-se 6 quilômetros, 10 quilômetros. Então agora podemos dizer que o núcleo está em 50 mil. Peraí. 348 quilômetros não, tá? Estou falando de 348 mil quilômetros. E o núcleo dele? 50 quilômetros? Ou 50 mil quilômetros? Qual o tamanho do núcleo? Entendeu? Então é loucura, a gente não sabe o que é isso, um cometa desse tamanho, nem que seja um cometa de 50 quilômetros, né? É algo muito grande. Foi descoberto pelo telescópio Atlas do Chile e tal. O que mais temos informações aqui? O objeto não é detectado em H2O e CO. Em contraste, foi encontrado um cônigo brilhante de CO2 que se estende por pelo menos 30 pixels, 348 mil quilômetros. É loucura, meus amigos, é loucura. Qualquer outra informação aí eu vou colocar aqui nos canais, tá? Para vocês. Então o núcleo dele pode ser o quê? Essa área branquiçada, se o núcleo dele for isso daí. Então, de acordo com o físico Avi Loeb, esse brilho não se deve pela luz do Sol. É ele mesmo que está produzindo esse brilho. O Avi Loeb está afirmando isso. Tá? Por exemplo, um cometa ele brilha por causa da luz do Sol que reflete. Os planetas, mesma coisa, eles brilham porque o Sol reflete. Né?
Por isso que nós, com telescópios ópticos, né, conseguimos ver Júpiter, Saturno, Vênus. Por quê? Porque o Sol, né, a luminosidade do Sol clareia os planetas. Automaticamente aquele efeito em tabela. A luz reflete em Júpiter e depois chega na Terra, até nossos olhos. Entenderam? É assim que funciona. Mas nesse caso, de acordo com a VLOEB, para ele, o objeto está produzindo luz própria. Eu até acredito que isso pode ser se isso for uma nave, essa luz própria pode ser resultado da queima de algum elemento. Agradeço a vocês pela presença e até as próximas informações.